Começando do início, o que é neuroplasticidade? O que significa neuroplasticidade? E aí é o primeiro bullet point que você vai anotar no seu caderninho para não esquecer mais. Neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente às experiências. Neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente às experiências. Neuroplasticidade significa dizer que o nosso cérebro ele é plástico. Não é necessariamente elástico, tá? Existe uma diferença entre plasticidade e elasticidade. Quem estuda sistema cardiorrespiratório acaba aprendendo bastante isso, né? Quando vai estudar a fisiologia pulmonar. Mas basicamente dizer que o nosso cérebro é elástico implicaria na ideia de que ele tem uma flexibilidade que consegue retornar ao seu estado original. Dizer que o nosso cérebro é plástico significa dizer que ele consegue se alterar frente a pressões ambientais. O conceito de plástico, o conceito de um cérebro plástico, ele é muito mais útil para nós por uma razão bastante simples. Porque quando você pega um copo plástico e você deforma ele aplicando uma pressão ambiental, ou seja, uma pressão mecânica, o que acontece? O copo ele modifica frente a essa pressão, mas ele não retorna ao seu estado original. Ele pode voltar em algo parecido com o seu estado original. No entanto, você consegue verificar as dobraduras, o que ocorreu com a deformidade que você colocou ali. Olha que interessante que é essa metáfora para nós quando a gente fala em neuroplasticidade. A gente vai chegar... Vamos usar então aqui o copo plástico como exemplo. Sabe aqueles copinhos de festa? Aqueles copinhos de festa de criança, aqueles copinhos branco de festa de criança, bem vagabundo, aqueles que você mal consegue segurar, que você coloca a Coca-Cola dentro e o fundo do copo ele afunda, ele não tem nem força para segurar o próprio líquido. Vamos imaginar esse tipo de copo como se ele fosse o material constitutivo do seu cérebro. Quando você deforma esse copo, é verdade que ele pode voltar ao seu estado original. No entanto, você consegue ver as lascas, né? Os arranhados que fica devido à pressão que você submeteu àquele copo. O nosso cérebro é algo muito semelhante. Quando você submete o seu cérebro a um tipo de pressão ambiental, você mesmo o seu cérebro voltando ao estado original, ainda assim ficam como se fossem cicatrizes, tá? Então por isso que o conceito de plasticidade ele é muito mais útil que o conceito de elasticidade. Ou seja, o seu cérebro ele se molda, sim, no entanto, normalmente a gente consegue observar e fica como se fosse alguns sotaques experienciais. Eu gosto muito disso, sotaques experienciais. Quer um exemplo? Digamos que você sempre foi uma pessoa que teve ansiedade, você abriu um quadro de um transtorno de ansiedade e você tratou com psicoterapia e, no entanto, eventualmente você se pega um pouco ansiosa. Ok? Beleza? O que significa isso? Significa que o seu cérebro ele estava num contexto de ansiedade, você submeteu ele a um tipo de pressão ambiental que seria uma psicoterapia. Essa psicoterapia tentou reestruturar o seu cérebro e esses circuitos eles se reorganizaram novamente a algum momento próximo ao que não teria a ansiedade acontecendo. No entanto, eventualmente você tem uma crise ou outra. Ou seja, o copo ele voltou, o seu cérebro ele voltou a um estado original ali, algo parecido com o estado original. No entanto, ficaram algumas cicatrizes, tá? E isso acontece, é muito comum isso na realidade quando a gente faz remissão de sintomas em pacientes. Agora pensa assim, ó. Tal qual como a deformação no copo frente a um estímulo ambiental, existem estímulos do ponto de vista neuroplástico que conseguem deformar muito mais esse copo. Qual que é um dos estímulos que modifica o cérebro de forma significativa e quase que permanente? Abuso, tá? Abuso na infância, no momento que o seu copo ele é muito mais vulnerável, é muito mais frágil. É óbvio, a nossa neuroplasticidade ela vai mais ou menos de forma passiva até os 25 anos. Depois dos 25 anos a neuroplasticidade começa a ficar mais difícil. Então quanto antes você começa a desenvolver algum tipo de quadro
psicopatológico, ou quanto antes você começa a desenvolver uma habilidade nova, por exemplo, tocar um instrumento, aprender uma nova língua, do ponto de vista neuroplástico, muito mais fácil é, tá? O que significa isso? Significa que a neuroplasticidade é uma faca de dois gumes. Você pode ter uma neuroplasticidade extremamente benéfica para aprender uma determinada tarefa. Então, quando você está aprendendo a andar de skate, quando você está aprendendo uma nova tarefa, quando você está aprendendo uma nova língua, quando você está assistindo essa aula, você está tendo neuroplasticidade. No entanto, a neuroplasticidade pode ser extremamente maléfica, porque é a mesma neuroplasticidade implicada em aprender uma nova língua, os mesmos mecanismos neuroplásticos que fazem você desenvolver uma crise de pânico com o tempo, se você tem traços de ansiedade, se submete a ambiente que despertam esse traço de ansiedade e você não trata. Ou seja, esses jornais e as pessoas que falam, meu Deus, vamos usar a neuroplasticidade para salvar a vida das pessoas. Neuroplasticidade é mudança do seu cérebro. Você pode... É como se você tivesse uma Ferrari. Você pode mirar ela para um lugar que vai vencer uma corrida, ou você pode mirar ela para um precipício e ela vai acelerar com tudo, tá? Bom, ponto importante então. Neuroplasticidade é um bom conceito para explicar as mudanças estruturais do cérebro, tá? E elasticidade não é muito bom. Fechou? Ponto 2. A neuroplasticidade durante a nossa vida, ela é passiva e ativa. A neuroplasticidade ativa, isto é, você precisa de um esforço significativo para gerar uma mudança do seu cérebro, ela começa a acontecer por volta dos 25 anos em média. Ou seja, quem aí está tentando aprender inglês, alemão, mandarim, uma nova língua depois dos 25 anos, sabe que não é tão simples, né? Ou é? Até onde eu sei, não é tão fácil. Agora, quem aí tem um filho de 4 anos que coloca numa escola de inglês, vê que o moleque consegue aprender inglês de forma passiva. Ninguém precisa ensinar ele direito, ele aprende inglês. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é muito mais plástico quando a gente é jovem. Depois de um determinado tempo, você tem que atribuir um estímulo ativo para você conseguir mudar os circuitos neuronais, e a gente vai ver hoje o porquê, certo? Então aqui já dá para tirar algumas conclusões rápidas, baseado só no que a gente conversou aqui. Primeiro, qualquer tipo de trauma ou estresse que um organismo for submetido, quanto antes esse estresse ou esse trauma acontecer, maior é a tendência de gerar uma modificação significativa a nível neuroplástico. Quanto antes também você aprender uma determinada habilidade, teoricamente mais fácil é você aprender aquela determinada habilidade sem tanto custo cognitivo, sem tanto esforço cognitivo. Alerta para os papais e para as mamães. Quer que seu filho não coma salada, que não coma hambúrguer e doce? Não fica dando hambúrguer e doce pra ele, meu. Principalmente na infância e na adolescência. Você acha que ele vai, do nada, criar uma janela de repertório comportamental e o pai e a mãe comendo hambúrguer e doce, ele vai decidir não comer? Óbvio que não. Principalmente na idade de infância e adolescência, tá? Segundo ponto. Transtornos psiquiátricos para os estudantes de psicologia, para os estudantes de nutrição, para os profissionais de psicologia e para os profissionais de nutrição que estão assistindo. Quanto antes for a intervenção após a abertura de um quadro, melhor. Melhor é o prognóstico. Afinal de contas, o cérebro ele é muito naive. Como é que é a palavra em português para naive? Ingênuo. É um cérebro muito ingênuo naquele transtorno. Um cérebro ansioso, muito tempo ansioso, se transforma em um cérebro muito bom em ser ansioso. Um cérebro deprimido, muito tempo deprimido, se transforma num cérebro muito bom em ser deprimido. Um cérebro que é recém abriu um quadro de ansiedade, ele nem sabe direito, ele não tem circuitos formados relacionados à ansiedade. Portanto, quanto antes a intervenção, devido ao componente neuroplástico, melhor é. Assim como aprender uma nova habilidade. E o oposto também é verdade. Ah, Eslin, eu tenho 45 anos e eu quero aprender inglês. Agora eu me desmotivei porque você falou que eu não vou conseguir aprender inglês. Eu não falei que você não vai aprender inglês. Não falei isso.
Eu falei que para aprender inglês com 50 anos, se você nunca teve contato com a língua, você vai precisar atribuir mais esforço para conseguir aprender inglês. Mais esforço cognitivo para conseguir aprender inglês. Certo?